O filme nos situa e nos mostra o local e o tempo onde a história se passa. E é impressionante como ele consegue fazer isso sem perder a essência da história, ele faz isso magistralmente. E ele mantém esse tom mostrando a cena do Geppetto construindo o Pinóquio, um Geppetto destruído que agora se tornou um homem bêbado e amargurado após a morte do seu filho, martelando e serrando como se fosse um cientista louco fazendo seu próprio Frankenstein de madeira. E tudo nesse filme tem esse aspecto diferente e característico do Guilherme Del Toro. Até mesmo a Fada Azul tem um aspecto mais folclórico, com 1000 olhos, como se fosse um anjo bíblico. E isso se mantém no próprio Pinóquio, a cena que ele aparece é amedrontadora. E quando você para pra pensar faz extremamente sentido, afinal é literalmente um boneco de madeira que ganhou vida para substituir o filho morto de alguém. E o filme deixa claro que ele não faz parte desse mundo, ele não entende nada ali, ele não entende a fragilidade ou a importância das coisas. A escolha visual que eles fazem torna o estranhamento pelo Pinóquio muito mais crível, diferente de outras versões que a gente está acostumado a que ele realmente parece que não faz parte desse mundo. Inclusive, escolher essa época do mundo torna o filme melhor, porque a comparação e a dicotomia entre um homem amoroso como Geppetto e um menino inocente como Pinóquio ficam extremamente distantes perante as pessoas comuns, devido ao extremismo da época. É como, por exemplo, em Inteligência Artificial, um outro filme que tem uma história claramente derivativa de Pinóquio, onde o distanciamento e a teatrização do humano e do mundo ao redor vem devido ao fato da história se passar no futuro. Aqui o filme se passa na não tão distante Itália fascista de Mussolini dos anos 40. Depois de toda essa introdução e do filme te situar em tudo, ele te mostra uma das melhores cenas do filme inteiro. Ao observar a estátua de Jesus, Pinóquio pergunta para seu pai: ele é igual a mim, por que eles gostam dele e de mim não? Apenas substitua o Pinóquio por um humano e você vai ver como esse questionamento faz extremamente sentido. Apesar de Pinóquio entender esse ódio que as pessoas têm sobre ele, a inocência dele ainda continua. E essa inocência veio justamente porque ele não conhece o mundo. Consequentemente, também não conhece as maldades presentes nele. E é aí que conhecemos Conde Volpe. Eu vou resumir esse personagem em poucas palavras: o oportunismo e a chantagem. E acima de tudo isso, a ganância disfarçada de arte. Nós vemos isso hoje em filmes, jogos, na televisão, em qualquer tipo de mídia que seja possível ganhar dinheiro. O Geppetto, após procurar o Pinóquio e encontrar ele junto com o Conde Volpe, tenta o tirar de suas mãos e nessa briga, nessa tentativa brusca, ele escapa e cai sobre a rua. Agora observem como nessa cena eles utilizam as luzes vermelhas do carro para simular o sangue. E é importante que ela esteja presente aqui, porque é aqui que o filme nos revela que o Pinóquio é imortal. Nos encontramos agora numa espécie de submundo dessa realidade. O Pinóquio está dentro de um caixão sendo carregado por coelhos pretos. Em muitas culturas, o coelho preto é associado com a morte e o renascimento. Em algumas tradições é dito que o coelho preto serve como um guia e que ajuda a alma a encontrar seu caminho num pós-vida. O que é interessante, faz sentido ele ter sido o animal escolhido para ser usado nessa cena, como se fossem os comensais do Pinóquio carregando seu caixão. Lá dentro nós vemos a segunda metade da Fada Azul, o Anjo da Morte, que diz uma das frases mais interessantes do filme: o que faz a vida humana ser tão preciosa e significativa é a morte. O fim da vida, o nosso destino final é que dá sentido aos nossos dias. Os dias que passaram possuem um peso porque sabemos que a cada segundo vivido nos resta um a menos pela frente. Essa frase logo no meio do filme nos dá uma lição sobre a mensagem que ele está tentando passar, sobre a importância da vida humana e como apesar de toda a dor, até mesmo a morte e o fim dos nossos dias tem de existir, para que o que vivemos aqui possua um significado verdadeiro. Ao voltar à vida, Pinóquio retorna a casa com Geppetto. Então, no meio da discussão, Geppetto diz ao Pinóquio: nós temos que obedecer à lei, gostando dela ou não. Aqui o Geppetto está obviamente falando sobre a lei dos homens, porém isso faz um paralelo direto com as leis da natureza que a própria morte cita anteriormente, quando diz: existem regras, quer ela goste ou não, falando sobre sua irmã. Nenhum ser está livre das leis da natureza, assim como nenhuma pessoa que esteja inserida em uma sociedade está livre das leis impostas pelo homem. Porém, as leis da natureza são intrínsecas e imutáveis. Não importa o que façamos, é impossível fugir delas. E mesmo assim, a ganância do homem e o anseio por poder o faz criar mais regras ainda, querendo limitar e controlar ainda mais a vida das pessoas, seja na guerra política imposta pelo podesta ou na guerra econômica imposta pelo dono do circo. Depois disso, Pinóquio passa por diversas aventuras. Ele viaja para diversas cidades diferentes,
apresentando como um boneco vivo. Tudo isso enquanto seu pai Gepeto está te procurando incessantemente. Porém, ele sempre está atrasado e nunca consegue chegar a sua filha a tempo, por mais que tente muito. Gepeto, então, numa última tentativa, se arrisca no mar para tentar chegar até a ilha aonde o Pinóquio irá se apresentar. Porém, é aqui que ele é engolido pela baleia e fica preso junto ao grilo. Mas ele não se abala, ele está esperançoso e acreditando que melhores dias virão. É aqui onde o Gepeto antigo retorna. Ele percebe que, assim como o grilo falou para ele anteriormente, o pessimismo não vai levar ele a lugar algum. O Pinóquio, ao descobrir que seu estimado chefe, o qual tanto confiava, na verdade é um ser humano da pior espécie, onde bola um plano para destruir de vez o negócio do homem. O que funciona, porém, ele acaba morrendo novamente e, quando volta à vida, está preso no centro de treinamento infantil dos guerrilheiros de Mussolini. O lugar é bombardeado e Pinóquio voa pelos ares, caindo no mar, e fica navegando perdido até encontrar o que à primeira vista parece uma ilha. Porém, isso não é uma ilha, e sim a baleia. A maneira como eles fazem a água, a explosão, tudo nessa cena, te faz até esquecer que isso aqui é feito em stop motion, é impressionante. E é justamente nessa explosão que eu falei que o Pinóquio retorna ao mundo dos mortos mais uma vez. Porém, dessa vez ele quebra as regras e aceita as consequências que quebrar as regras vai trazer para ele. Ele troca sua imortalidade pela chance de poder salvar seu pai. Acordando no fundo do mar, ele instantaneamente vai até Gepeto. E nós temos essa sequência extremamente bem feita do Pinóquio tentando salvar o Gepeto no mar. Isso te faz sentir o desespero e a angústia dele dando o máximo para salvar o Gepeto. E quando na praia todos são mostrados e ele só aparece por último, é justamente para te deixar na dúvida se ele conseguiu sobreviver ou não. Até esse ponto do filme, todos os perigos não eram tão amedrontadores, porque sabíamos que o Pinóquio era imortal e, apesar de tudo, ele iria dar um jeito e acabar voltando na pior das hipóteses. E na cena seguinte eles deixam isso bem fixo na nossa mente, já trazendo a dúvida, por mais que pouca, de se o Pinóquio conseguiu sair ou não vivo do mar junto com os outros, apenas por não mostrar ele ali inicialmente. E quando ele aparece, a trilha acalma. Pelo menos foi isso que eu pensei. Pinóquio virou sim um menino de verdade. E assim como ele não resiste a tudo e acaba partindo. E é isso que a Fada Azul diz para Gepeto. Porém, como um último apelo, o grilo suplica pelo desejo que a fada havia prometido a ele. Traga o menino de volta, que ele ganhe uma chance de poder colher os frutos que plantou pela sua pureza e bondade, para ter a oportunidade de viver ao lado daqueles que ama e de que amam ele. E a fada assim o concede. O menino se ergue com a luz e volta à vida, para a felicidade de todos ali presentes, esses que viveram juntos até o fim de suas vidas.